Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Esse é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daqueles irmãos e irmãs que caminhavam distante da Santa Igreja, mas um dia decidiram retornar para o lar. Eu sou o professor Eduardo Faria e agradeço a sua companhia nessa noite de quarta-feira aqui na TV Evangelizar. Você deve se lembrar que recentemente nós tivemos uma conversa muito inspiradora com o Ronaldo. O Ronaldo que não necessariamente era protestante, era um católico morno, um católico não praticante, até que ele sentiu o chamado de Deus na sua vida para se tornar um católico em chamas pelo Senhor Jesus, pela Santa Igreja. E você deve se lembrar que ele falou muito da esposa dele, a Priscila, e ele contou como que o movimento de Deus na vida da esposa foi importante para a própria reconversão dele para a Santa Igreja. Hoje nós vamos conversar com a Priscila, a esposa do Ronaldo. E a Priscila, sim, teve toda uma vida na igreja evangélica e hoje é católica, devota de Nossa Senhora. E nós vamos conhecer a história da Priscila hoje. Mas antes eu quero fazer aquela breve catequese que nós sempre fazemos no primeiro bloco do programa De Volta para Casa. E eu quero conversar com vocês hoje sobre os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos. E antes de falar sobre os 7 sacramentos, eu preciso explicar para vocês o que são os sacramentos. E uma das melhores definições que eu já vi sobre os sacramentos é de São Leão Magno. Quando São Leão Magno diz o seguinte: aquilo que era visível em Cristo passou à igreja por meio dos sacramentos. Os sacramentos são um sinal visível, ou seja, a gente consegue enxergar os sacramentos de uma graça invisível. O sacramento simboliza algo, mas o sacramento também realiza aquilo que ele simboliza. Por exemplo, o batismo. O batismo é um sacramento. O batismo simboliza o novo nascimento, mas o batismo também realiza o novo nascimento. Ou seja, um sinal que realiza o que simboliza. Há sinais visíveis e sensíveis de uma graça invisível. Os sacramentos, queridos, eu costumo dizer que são como um encanamento. Imagina um encanamento. A água chega até a sua casa por meio de um encanamento e sai da represa, da estação de tratamento e chega até a sua casa. Os sacramentos são esse encanamento que sai de uma fonte, a fonte de graça. E que fonte é essa? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sai lá da cruz e se derrama caudalosamente sobre você, trazendo graça. Então, por exemplo, o sacramento da reconciliação, a confissão com o Padre, é um oásis da graça de Deus. O batismo, a Sagrada Eucaristia, todos os sacramentos, então, são esses canais através dos quais aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz chega até as nossas vidas. De modo que é muito importante termos uma vida sacramental. E alguém já me perguntou: Eduardo, mas o mais importante não é crer? Será que não basta crer no que Jesus fez? Sim, é importante crer. Aliás, é importantíssimo crer. Mas não se esqueça de uma coisa: nós, quando recebemos os sacramentos da Santa Igreja, estamos exercitando a nossa fé.
Eu só recebo os sacramentos da Santa Igreja justamente porque eu creio. Justamente porque eu creio. De modo, queridos, que os sacramentos são fundamentais para a nossa vida espiritual. Não menosprezemos os sacramentos, não menosprezemos a vida em comunidade, porque é só na Santa Igreja que recebemos plenamente os sacramentos. Nos próximos programas eu quero conversar com vocês sobre cada sacramento especificamente, mas hoje eu quero relembrar quais são os 7 sacramentos. Lembrando que a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, elas têm os 7 sacramentos. Os nossos irmãos separados, algumas denominações consideram que tem os sacramentos, outras nem gostam muito dessa nomenclatura, mas o importante é nós lembrarmos que o Senhor Jesus instituiu 7 sacramentos, e esses 7 sacramentos são, como dizia São Leão Magno, aquilo que era visível em Cristo que passou à Igreja. Quais são esses 7 sacramentos? Sagrada Eucaristia, o batismo, a confirmação, né, que também nós chamamos de crisma por causa do óleo do santo crisma, o matrimônio, a ordem, a extrema unção. Estes são os 7 sacramentos. Então, relembrando, vamos lá. A Sagrada Eucaristia, batismo, crisma, matrimônio, ordem, extrema unção e esqueci de um dos mais importantes que eu tinha mencionado, o sacramento da reconciliação, a confissão, que os antigos chamavam de novo batismo. Por quê? Porque quando a gente sai do confessionário, a nossa alma está totalmente limpa, assim quando nós fomos batizados. Eu quero encerrar esse bloco dizendo uma coisa para vocês que me move a trazer esse programa até você, que move a TV Evangelizar na produção desse programa, que é o seguinte: por que nós temos esse programa chamado De Volta para Casa? Por que eu quero que você volte para casa? Sabe por quê? Porque quando você saiu de casa, quando você foi embora da Santa Igreja, você perdeu 2 sacramentos fundamentais para a sua salvação: a Eucaristia e a confissão, a Eucaristia e a reconciliação. Se você está afastado da Santa Igreja, volte. Os sacramentos são oásis da graça de Deus. Volte, não fique sem a Eucaristia, não fique sem o sacramento da reconciliação, pois se você comer a carne do nosso Senhor, beber o seu sangue e confessar os seus pecados, você pode ter uma viva esperança de que terá uma eternidade ao lado de Deus. No próximo bloco, nós vamos conversar com a Priscila. A Priscila é a esposa do Ronaldo, que esteve conosco recentemente, e ela vai nos contar a sua própria jornada de retorno para a Santa Igreja, como que ela decidiu se tornar católica e profundamente devota de Nossa Senhora, e nós vamos também conhecer um pouquinho sobre como que a decisão dela ajudou a conversão do marido e como que a conversão do marido ajudou na conversão dela. Não saia daí, porque no próximo bloco estaremos juntos para conhecermos a história da Priscila. Até já!
Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e este é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história de irmãos e irmãs que caminharam distante do rebanho da Santa Igreja, mas um dia decidiram retornar para o lar, decidiram voltar para casa. E hoje nós vamos conversar com a Priscila dos Santos. A Priscila tem 32 anos, é natural de Rio Negro, no Paraná. Atualmente mora aqui na capital, aqui em Curitiba, onde são os estúdios da TV Evangelizar. E você já deve ter ouvido falar da Priscila, porque recentemente nós entrevistamos o Ronaldo. O Ronaldo contou a história dele de conversão à Santa Igreja, como ele deixou de ser um católico amorno, ou como ele disse, um católico de IBGE, e se tornou um católico fervoroso. E ele falou sobre o papel da Priscila, a esposa dele, nessa jornada. E eu disse: Ronaldo, você precisa trazer a Priscila também. E ele conversou com a esposa veio, e com muita alegria, hoje nós temos a presença da Priscila dos Santos. Priscila, por favor, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, pode se assentar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sim, que bom, obrigado pela sua presença. Recentemente tivemos a presença do seu esposo aqui, sim, uma história muito bonita, mas eu tive a sensação de que se você não viesse, a história ia faltar alguma coisa, né? Ia faltar algum detalhe. Priscila, você nasceu num lar católico, assim como o Ronaldo, ou não? Como que foi a sua infância, a sua criação na igreja? Eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai, minha mãe, né? Meu pai, muitas vezes, o pastor que saía fazer campanha em outras igrejas, ele que fazia os cultos, né? E a minha mãe, ela servia a Santa Ceia. Então, eu cresci ali num berço evangélico. Minha família, por parte de pai, a maioria são protestantes, né? Era de qual denominação? Do Evangelho Quadrangular. Evangelho Quadrangular. Recentemente, nós entrevistamos um padre aqui no De Volta para Casa que foi da Igreja do Evangelho Quadrangular também, e hoje é padre da Santa Igreja. Então, você cresceu numa igreja evangélica. E como que você se converteu a Cristo, primeiramente? Eu sempre faço essa pergunta, Priscila, eu sou católico, com muita alegria, mas eu nunca vou negar a experiência que eu tive com Cristo na igreja protestante, né? Como que foi a sua conversão antes de se tornar católica, a sua conversão a Cristo? Então, a minha conversão se veio, né? Eu conheci o Ronaldo muito cedo, né? Eu, com meus 14 anos, a gente se amigou, né? E daí eu fiquei sem frequentar a igreja evangélica. Às vezes até eu ia. O meu pai, né, forçava muito, eu ia, né? Mas eu não era batizada, né? Então, seguir assim, até frequentei outras denominações, Universal, fui para Quadrangular, frequentei a Assembleia algumas vezes, mas eu não era batizada, né? Eu só ia por frequentar mesmo, né? Aí, com a pandemia, veio o Covid, né? E aí, a minha mãe pegou o Covid e foi para uma UTI. Ficou 42 dias na UTI, 17 entubada. Uau. E tinha 1% de chance de vida. Aí foi ali onde eu me entreguei para o Senhor. Eu falei, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Eu quero minha mãe, eu quero que o Senhor tire a minha mãe daquele hospital. Feche a sepultura para ela, né? Porque os médicos me ligavam, né, uma vez por dia e falavam que era quase impossível ela sobreviver. E daí eu falei, não, eu vou lutar por esse 1% em oração. E eu sei que Deus, ele é capaz de fazer esse milagre na vida da minha mãe. E foi onde eu comecei a lutar em oração. Eu falei que se ele tirasse minha mãe daquele hospital e me devolvesse ela, eu iria me entregar a ele. Eu ia descer as águas, como os evangélicos falam, e eu ia me batizar. Descer as águas é o batismo. Então, esse momento assim de enfermidade da sua mãe, a gravidade... Foi ali que veio a minha conversão a Cristo mesmo. Foi ali, quando você se rendeu com Cristo ali. Definitivamente a Cristo. Foi ali. E foi batizada? Fui batizada. Ou seja, você não foi batizada na infância, né? A igreja do Evangelho consagração, Quadrangular. né? Quando é só uma consagração, né? Não. Não tem o batismo. O batismo. E antes de você se tornar católica, Priscila,
qual que era a sua opinião sobre a Igreja Católica? O que você pensava sobre a Igreja Católica? Eu tinha muito preconceito. Eu achava que os católicos colocavam santo no lugar de Jesus, de Deus, e eu não aceitava. Eu tinha muito preconceito. Não aceitava porque eu não conhecia, na verdade, né? E julgava. Eu falava que, nossa, a Igreja Católica era... Adora santo, adora imagem. Tudo era errado para mim ali. Era vela, era tudo que não podia, estava ali. Estava na Igreja Católica para mim, né? Eu tô rindo porque quando eu me tornei católico, um rapaz da Igreja Evangélica me mandou uma mensagem falando assim: Eduardo, qualquer analfabeto sabe que a Igreja Católica é antibíblica. Poxa vida. Então tá bom, né? Se a Igreja Católica é antibíblica, então eu sou analfabeto. E a gente cresce nesse ambiente que não aprende, né? Não sabia nada de santa, de Nossa Senhora. É poucas vezes que eles falam de Maria numa igreja evangélica. É poucas vezes que eles citam o nome de Maria. Na minha experiência que eu tive na igreja evangélica, é poucas vezes que se cita, nem praticamente quase nunca, né? E é interessante porque se cita Abraão, Davi, Sara, Rebeca. Mas Maria não. Maria não pode. Maria não pode. E a mãe do Salvador. Né? A mãe do Salvador. Bom, então você era protestante de berço, não estava muito praticando. Quando sua mãe adoeceu, você fez um propósito firme com o Senhor e se converteu. Isso. De verdade, né? Converti. O seu esposo me disse que vocês viviam juntos, mas não eram casados. Não éramos casados. Até que ele te pediu em casamento. Até que ele me demorou, pediu em casamento. Mas isso é bonito, né? Depois de 17 anos juntos, uma prova pedir de amor, em casamento né? é uma prova de amor. Uma prova de amor. Como que foi essa experiência dele te pedir em casamento, mas para que vocês se casassem na Igreja Católica? Então, daí como a conversão dele foi muito linda também, né, com a fé católica, né, daí ele chegou em mim e propôs o casamento, né, se eu aceitava, que ele estava sendo muito cobrado, por causa que ele queria voltar a comungar, e nós estávamos vivendo em pecado mortal. E aí algo no meu coração falou para mim ceder ali, né, para ele arrumar a situação dele perante a fé dele, né. Daí eu falei para ele, olha, eu caso com você, eu aceito casar com você, desde que seja só o casamento, porque a minha religião eu não muda, eu falei. Se você pensa na tua cabeça que vai me mudar para a tua igreja, jamais. Eu nasci num berço evangélico e vou morrer evangélico. Falei, deixei bem claro para ele, né? Porque eu tinha medo que ele quisesse que eu casasse e eu fosse para a igreja dele, né? Daí eu falei para ele, só o casamento? Se for só o casamento, pode marcar que eu caso. Eu falei. Você teve essa sensibilidade de esposa, poxa, ele quer casar na igreja? Vou casar. Eu queria que ele arrumasse a situação dele também, né? Perante a fé dele, né? E daí que bonito, você cedeu por amor também. Por amor. Mas deixou claro assim, Ronaldo, não crie expectativas. Isso, só o casamento, sem mudar minha religião. Tá, e aí depois? Aí depois, assim, nós fomos lá na paróquia onde nós iríamos casar, né? Tiramos as dúvidas se seria possível um casamento com protestante e com católico, né? Daí era o casamento misto, né? O padre falou que tinha como. A gente já saiu com a data marcada de lá. Aí começamos a dar os passos, né, de convite, procura salão, procura roupa, isso, aquilo. Só que daí, no passar desses tempos, já veio uma tribulação na minha cabeça, sabe? Veio uma cobrança muito grande. Será que eu estava fazendo certo de eu, evangélica, casando numa igreja católica? E eu vivia, assim, muito atribulada, sabe? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é o Senhor que está me cobrando? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu vou casar nessa igreja? E eu não conseguia entender o que o Senhor estava fazendo. Eu falava, nossa, mas eu te sirvo na igreja, eu fiz tudo que o Senhor pediu, que eu prometi para o Senhor, e agora o Senhor me jogou, meu esposo, na igreja católica, ele se converteu. Porque foi mais ou menos na mesma época, Foi, né? na mesma época, foi muito rápido as coisas que Deus fez na nossa vida, assim, sabe? E eu comecei a ficar muito tribulada. Eu chorava, eu me humilhava nos pés do Senhor, sabe? Me ajoelhava no quarto de casa e falava, me mostre por quê, o que está acontecendo. Se eu te sirvo, fiz tudo, né? Então, o que está acontecendo? O Senhor jogou o meu esposo para uma igreja, eu para outra, e o meu casamento vai ser na igreja católica, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. E daí, a tribulação do dia a dia, né? Daí fizemos os convites, marquemos a data, entreguemos a metade dos convites já, sabe? E eu tinha até vergonha de entregar o convite. É mesmo? Tinha vergonha de no final, eles lerem lá, né? Paróquia, né? Entendi. Que eu ia casar numa igreja católica. E muitos me perguntavam na hora, mas ele não era evangélico também? Ele não estava seguindo junto com você? Vocês vão casar na igreja católica? Eu, sabe, minha vontade era de ir debaixo da mesa. Esconder, né? Esconder. De vergonha, né? Eu falei, meu Deus, olha só, né? Daí, e ficou assim, sabe? Daí, um dia, eu fazendo a unha, na manicure que eu faço lá, e daí ela pegou e tem uma conhecida
pertence, tem um cargo na igreja, na paróquia onde eu ia casar. Justo na paróquia que você ia casar? Aham, ela tem um cargo São lá. as coincidências, São as coincidências, entre aspas, né? Porque é providência. Porque é providência de Deus. Aí foi aonde ela falou, né? Eu vou passar o contato dela. E você tira as dúvidas com ela, porque eu tinha muita dúvida, sabe? Nossa, mas como vai ser meu casamento, né? Eu evangélica, ele católico, como que será que vai ser, né? Como será que o padre vai fazer esse casamento? Eu tinha muitas dúvidas. Daí foi onde ela me passou o contato, eu mandei mensagem para ela. E eu costumo falar no meu testemunho que é um anjo que o Senhor colocou já ali, né? Daí eu mandei mensagem para ela, já deixei bem claro para ela que eu era protestante e que eu iria casar na igreja católica, que o meu esposo era católico, mas eu era protestante. Deixei bem claro para ela na mensagem. E ela te tratou mal? Nossa, foi você um é amor. Protestante, então eu não quero papo com você. Não, ela me acolheu muito bem. Olha isso. Eu costumo falar que o povo católico, eles são muito acolhedor. Olha a importância, deixa eu te interromper um pouquinho para falar para o pessoal de casa, a importância de nós sermos acolhedores, isso. A importância de termos uma palavra de paz, de boas-vindas. Ela mandou a mensagem, disse, olha, eu sou protestante, eu quero entender como é que vai ser meu casamento. E foi bem recebida. Desculpa te interromper, mas eu acho importante falar para as pessoas. Assim, e não só por ela, pelo padre, sabe, por todos ali. Eles me acolheram muito bem, eles sabendo que eu era protestante, né, e só iria casar na igreja católica. Eu fui muito bem acolhida mesmo, assim, sabe? Eu, assim, fiquei surpreendida com a igreja. Falei, nossa, porque do nosso lado não é assim. É diferente as coisas. Então, eu falei, nossa, que lindo o amor que eles têm, né? Eles veem nós como somos irmãos dele mesmo, sim. Né? Mesmo a gente estando numa fé diferente, mas, né? Sim, isso e eu fiquei muito feliz, assim, com ela, sabe? E daí, no final das mensagens, a gente ficou praticamente o dia inteiro, assim, trocando mensagem, sabe? Aí, ela pegou e fez um convite para mim, que tem um grupo de oração da Renovação Carismática, nas sexta-feiras, 20 horas. E se eu quisesse fazer uma visita, que era uma coisa que ia aproximar mais do que eu estava acostumada na igreja evangélica. Entendi. Daí eu falei para ela, um dia eu vou fazer uma visita. Falei sim, por respeito, né? Falei, eu vou nada, né? Depois falei, vou nada, né? Só falei por respeito, né? É. E daí ficou assim. Daí, ela, né, não falei mais com ela, assim, se passou alguns dias. Aí eu peguei um dia e vi no status dela que estava lá. Grupo de oração, às 20 horas, na comunidade Perpétuo Socorro, na Luz Divina. Daí eu peguei e falei, será que é esse negócio que ela está falando que era para mim? E peguei e mandei mensagem para ela. Me despertou assim, né? Peguei e mandei mensagem. Falei, escuta, isso daí que você falou que era pra mim, que eu ia gostar? Daí ela pegou e falou assim, é isso daí mesmo, amada, me perdoe que eu esqueci, era pra mim ter te mandado, mas é muita correria e eu acabei esquecendo. Mas é isso mesmo. Daí eu peguei e falei pro meu esposo, Ronaldo, né? Eu falei, olha, é isso daí que ela falou que era para mim, que eu iria gostar. E quando ela falou que era pregação com pregadores, era louvor em busca do Espírito Santo, oração, assim, sabe? Daí isso que me chamou atenção um pouco, né? Vou lá para conhecer, vou para conhecer, né? A hora que ela falou que era pregação com pregadores, que não era com padre, aí eu falei, já fiquei mais sossegada, né? Tranquila. Falei, mas vai ser mais leve. Daí eu acabei falando pro Ronaldo, né, meu esposo, e ele falou, não, a gente vai. Na hora, vamos sim. Daí eu falei, então vamos para conhecer. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, né, do grupo de oração, e foi uma experiência muito assim, né, eu vi Jesus, nunca tinha entrado numa igreja católica. Aí tinha uma cruz com Jesus crucificado ali, eu olhei ali, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, já me... Falei, ver as imagens, nossa, né? O que é isso? Falei, Senhor, o que está acontecendo, né? E daí, nesse primeiro dia que eu fui nesse grupo de oração, inclusive, tinha uma serva do grupo de oração que passava com imagem de Nossa Senhora. E daí ela passou na minha frente e falou, nós temos uma advogada. Eu olhei meio de lado, assim, né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu tenho que converter esse povo aqui, porque... Né? Então, você no achou erro. Que chegou lá como missionária. Falei, não, né? então no erro. Falei, Senhor. Sim. E saí de lá mais atribulada. Saí de lá mais atribulada, fui embora e uma tribulação total, assim, sabe? Passou na outra semana, o Ronaldo quis voltar nesse grupo de oração, é toda sexta-feira que tem, sabe? Daí ele chegou e me falou, vamos hoje de novo. Eu falei, daí fiz a vontade dele, eu falei, então vamos, mas fui meio sem vontade. Aí fui na segunda sexta-feira, aí na terceira sexta-feira, antes de eu ir, eu estava bem atribulada naquele dia. Daí eu peguei e dobrei meu joelho e falei para Jesus, eu falei, olha, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não sei essa cobrança que está no meu coração, se eu estou fazendo certo de casar nessa igreja católica, se de eu frequentar esse grupo de oração, eu não sei o que está acontecendo. Você não estava confortável, Não então. estava, eu estava com uma cobrança muito grande. Indo em grupo de oração, chega lá, tem um monte de imagem. Um monte de imagem. O pessoal passa com imagens de Nossa Senhora. Não, e eu não aceitava, justo que eu não aceitava. Não, eu entendo, porque...
Eu fui protestante, eu sei o que é. Só quem foi entende como Só que é quem for, desconfortável, desconfortável. né? Qual que foi, antes de você contar o que aconteceu nessa oração aí, você me falou o que você achava da Igreja Católica antes. Mas tem algum ensinamento da Igreja que era muito difícil de você aceitar? Da Igreja Católica? Da Igreja Católica? Era a imagem, era Nossa Senhora, era santa. Eu não aceitava, assim. Eu achava mesmo que eles colocavam no lugar de Jesus. Tá. Isso foi a minha trava, assim. E como que você superou isso? Foi através da minha oração que eu fiz lá no quarto. Então conta pra gente. Foi lá, foi onde eu me entreguei para Jesus, né? E falei para ele, eu quero uma resposta hoje. Eu tô com minha cabeça cheia de ponto de interrogação. E eu quero hoje que o Senhor tire. Eu falei, se realmente eu estiver certa que eu tô errada de estar lá, o Senhor me mostre. Falei, o Senhor me mostre que eu vou cancelar meu casamento, talvez perca o meu esposo, porque estava tudo certo, convite entregue, né? Nós ia cancelar tudo, imagina chegando para ele falando, né? Mas você estava decidida. Estava decidida. Jesus, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. O que o Senhor falar, eu vou obedecer, eu vou seguir o Senhor. Falei, eu só quero a verdade. Falei, me mostra a verdade e se eu estiver errada, o Senhor me mostra o porquê de Nossa Senhora, de Santa. Eu olho para aquilo e não consigo sentir nada. Me mostre a verdade, é só a verdade que eu quero. Aí, fiz a minha oração, levantei, nós fomos para o grupo de oração. Aí chegamos no grupo de oração, veio os louvor, e eu estava assim a todo momento já sendo visitada, sabe? Algo já estava me mostrando ali que aquele dia eu saía com a resposta dali de dentro. Aí chegou o momento de oração. Aí foi onde eu já me entreguei em oração. Eu falei para o Senhor, me mostre, Senhor, a verdade, eu só quero a verdade. Eu estou apenas aqui só esperando a verdade. Se é o caminho certo, se não é. Só me mostra isso. Aí foi onde veio um clarão, assim, uma luz, como se tivesse ligado uma lanterna no meu olho. Ali eu já chorava, sabe? Estava sendo visitado, já chorava, já chorava. Aí nisso veio a imagem de Jesus. Daí ele falou assim, filha, você não está na igreja errada, eu te coloquei na igreja certa. Ali eu só chorava. Nossa. E eu já era 100% católica, né? Daí ele pegou e falou assim, olha atrás de mim. Aí eu olhei atrás dele. Aí tinha uma imagem de uma mulher linda, perfeita, branquinha, com um manto azul. Daí ele falou assim, essa é minha mãe. E hoje vai se passar a ser a tua mãe. Ele falou, e ela não tem poder para nada, mas ela vai levar as tuas intenções a mim. Os teus desejos do teu coração, ela vai entregar a mim. Ali eu só chorava e pedia perdão para Jesus, eu pedia perdão para Nossa Senhora por eu rejeitar. Muitas vezes eu falava, sabe, inclusive falei para o Ronaldo, para o meu esposo, eu falava assim, eu só faço um desejo para você, nunca chegue com uma imagem de Nossa Senhora dentro da minha casa, que isso eu não vou aceitar. Eu aceito tudo de você, menos que chegue com a imagem de Nossa Senhora na minha casa. E quem levou ela foi eu, né? Foi você que levou? Gente, que coisa maravilhosa, Foi eu que Priscila. levei ela. Eu que levei ela para nossa casa, para minha vida, para a vida da minha família. Com manto azul... Foi Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E foi a graça que ela derramou sobre a minha vida. Foi através dela a minha conversão, não tenho dúvida hoje. Sim. Foi através dela. História maravilhosa, Priscila. Você orou e Jesus respondeu. Mostrou a verdade. Às vezes é perigoso a gente fazer algumas orações, né? Porque perigoso. Se a gente fala, Jesus, o que o Senhor mandar, eu vou obedecer. Vou obedecer. A Ele... Isso que eu... Que bonito. É interessante porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que Maria quer roubar o lugar de Jesus, né? É, exato. Ou se a gente for devoto de Maria, a gente vai roubar o lugar de Jesus. Isso. Eu tenho dito duas coisas, Priscila. Primeiro, Maria trouxe Jesus ao mundo e agora ela quer trazer o mundo a Jesus. Exato. E a segunda coisa, eu falo isso porque experiências como a sua, você num grupo de oração, ser visitada pelo Nosso Senhor e por Nossa Senhora, tem se tornado cada vez mais comuns. Pessoas que estão tendo de fato, de verdade, uma experiência com Nossa Senhora. E uma segunda coisa que eu tenho dito, eu até disse recentemente em um dos programas, eu nunca vi um devoto de Maria distante de Jesus. Exato. Muito pelo contrário. Quanto mais perto de Maria, mais perto de Jesus. Exatamente. Concorda? Isso. Exatamente isso. Quanto mais perto de Maria, mais próximo de Jesus nós estamos. E aí, depois dessa experiência tão impactante, tão bonita, já foi o casamento? Como que foi? Veio o casamento e foi, nossa, foi algo maravilhoso, assim, com o Senhor. Foi tudo preparação do Senhor e de Nossa Senhora para nós ali. E daí, nesse casamento, uma semana antes, Nossa Senhora colocou no meu coração que eu deveria fazer uma homenagem a ela no meu casamento. E aí, eu coloquei a imagem dela para entrar no meu casamento. Inclusive, até eu trouxe ela. A imagem da Nossa Senhora das Graças. Tá aqui? Tá aqui. Cadê?
Tá aqui, tá guardado ali, mas tá aqui. Depois a gente pede para trazer, pode trazer aqui. Daí eu fiz a homenagem. E o que eu quis passar com essa homenagem que eu fiz a ela? Como meus convidados um pouco ali eram protestantes, ali caiu por terra a Priscila, que era protestante. Ali ela nasceu católica. E passou. E passou para todos. Ali caiu tudo por terra. Ali eu já me apareci mesmo. Depois ali eu me apareci católica mesmo. Eu assumi que eu era católica. E no dia do casamento você fez homenagem ela entrou no meu casamento. Nossa Senhora das Graças. Que coisa maravilhosa, assim, Priscila. Eu falo assim que é maravilhoso. Eu falo com o maior orgulho que eu tenho uma mãe. E olha, não me decepcionei nunca com ela. Tudo que eu peço a ela, eu sou atendida. Eu sei que ela leva a Jesus. Sim. Ela leva a Jesus. Ela leva. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Muito bom, Priscila. Obrigado por compartilhar conosco essa história. A sua família é protestante ainda, né? A família por parte de pai. Seus pais. Sim. Sua mãe melhorou? A minha mãe melhorou, tá bem melhor já. Tá de alta? Tá de alta. Inclusive, também tá frequentando o grupo de oração comigo, as missas comigo. Porque a minha mãe, quando ela era pequena, ela foi criada na Igreja Católica. Entendi. Ela saiu da Igreja Católica porque casou com meu pai. E ela tá vendo essa transformação na sua vida, na vida do seu esposo, sim, né? Tá vendo. Não é simplesmente uma empolgação de ela momento. Tá vendo, e ela tá vendo que meu testemunho, eu falo muito dela também, né? Porque se veio através dela, né? Sim. Daí ela tá vendo também, e graças a Deus. O meu pedido que eu faço sempre, né, no meus terços, no meu rosário que eu faço, era pela conversão da minha mãe e do meu pai, que mostrasse a verdade para eles também, assim como mostrou para mim, né? E daí a minha mãe já... E o meu pai também tá quase mudando a cabeça, eu sei que falta pouquinho. Ele vai ver Ele tá vendo já. No comportamento, no comprometimento de vocês. Aliás, eu quero voltar nesse assunto no próximo bloco. Não vá embora, tá, Priscila? Porque eu quero voltar nesse assunto e também nós vamos responder perguntas de pessoas da nossa audiência. Eu vou contar com a sua ajuda para responder. E você também não vá a lugar nenhum, porque daqui a pouquinho nós iniciaremos o terceiro bloco do programa De Volta para Casa. Eu vou continuar conversando com a Priscila, que teve uma conversão tão profunda, tão tocante. Eu tenho certeza que você está muito impactado também, assim como eu estou, pelo que Deus fez na vida dela, na vida do esposo. Então eu te espero daqui a pouquinho para o terceiro bloco de Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E nós vamos continuar conversando com a Priscila, esposa do Ronaldo, que esteve conosco recentemente. E a Priscila vai contar para nós como que foi a reação da família dela, não o esposo e os filhos, mas os pais, os parentes, porque você nos disse, Priscila, que a família do seu pai criou você na igreja evangélica. Como que os seus parentes, por parte de pai, de mãe, como que eles reagiram à sua conversão à Santa Igreja? Então, o meu pai foi bem de boa. A primeira pessoa que me preocupou quando eu fui casar na Igreja Católica, né, e quando eu vi que eu mudei mesmo minha fé, que depois daquele grupo de oração eu vi que eu sei 100% católica, né. Daí foi a primeira pessoa que eu quis falar, foi com ele, né, mas ele foi muito bem, assim, eu até admirei a atitude dele, sabe, ele falou, não, lá também tem Deus, não é só na nossa que tem. E o que eu queria, ele falou que eu queria te ver sempre era dentro de uma igreja, ele falou. Era sempre que eu pedia para Deus, colocava você dentro de uma igreja. Se ele colocou lá, então para mim tá bom. Que sabedoria. Ele me aceitou muito bem, assim, sabe? Já a minha família, alguns já, tipo assim, me esnobam, tem uns que eu não converso, assim, que não vê meus status, porque as minhas redes sociais é tudo da Igreja Católica. Entendi. Então, eles, né, se afastaram, perdi alguns amigos, tem alguns amigos que se afastou de nós também, que eu sei que é por causa da nossa fé que mudou, né? Que é para a fé católica. E foi bem difícil, assim, sabe? No começo mesmo, teve algumas pessoas que falou que Deus ia pesar sobre a minha vida, ia pesar a mão sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe, pelo que eu fiz.
sabe? Mas eu comecei a parar assim para pensar, eu falava, não vai pesar, porque quem salvou foi Deus salvou minha mãe. Não foi placa de igreja. Perfeito. Não foi placa de igreja, não foi na tal igreja salvou, não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, e isso, né? Eu sou digno, nossa, eu louvo Ele todos os dias por isso. E é nessas horas que a gente tem que dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem, né? Eu fiz essa pergunta, Priscila, porque eu tenho recebido muitas dúvidas, muitos testemunhos de pessoas que me dizem o seguinte: eu era de família protestante, meus pais são protestantes, eu tenho até relatos de pessoas falando assim, meu pai é pastor, mas eu quero me tornar católico, ou eu já me tornei católico. E eu tenho dois tipos de dúvidas, assim, das pessoas que me mandam essas mensagens, talvez você pode me ajudar. Eu quero me tornar católico, mas eu estou com medo da reação da minha família, ou eu já me tornei católico e a relação está difícil. Que conselho você daria para essas pessoas? Olha, eu falava que não tenha medo, persistir no caminho, ter fé, porque a verdade está ali mesmo. Eu sei porque a minha vida mudou por completo. E eu não me arrependo nem um segundo da minha vida. Valeu a pena? Valeu a pena, e eu faria tudo de novo. Passava por tudo o julgamento que eu tive, e vale a pena. Vai encontrar, eu falo, um verdadeiro tesouro que está lá escondido, que muitos não sabem. Tem uns católicos que não sabem desse verdadeiro tesouro que está lá, na nossa igreja ainda. Sim. Né? Tem muitos que não sabem o tesouro que está escondido. E depois que achar, não fica mais sem. Não fica mais sem. E vale muito a pena. Eu falo que o católico que não sabe desse tesouro que existe na Santa Igreja é igual aquela pessoa que mora de frente para a praia e nem liga mais para a vista. É isso. Né? Tem uma vista maravilhosa, mas acostumou. Aí quando a gente chega lá, a gente fica deslumbrado, né? Exato. Eu sou deslumbrado com a Santa Igreja, assim, no bom sentido, né? Também. Maravilhado. É tanta beleza. É tanta beleza, é uma perfeição. É uma igreja mesmo que o Senhor deixou para nós seguir. É a igreja certa. É a igreja. Ali. Você pode ver tudo. A vida dos santos, tudo certo ali, os né? sacramentos. Tudo perfeito, assim. É maravilhoso. E é lindo ser católico, né? Sim. É lindo. Essa conexão que a gente tem com 2000 anos de história. Muito bom. Obrigado, Priscila, pelo seu testemunho tão tocante, tão inspirador. Eu tenho algumas perguntas aqui da nossa audiência e eu vou contar com a sua ajuda para responder. E essa pergunta aqui, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que você me contou sobre a sua infância. Essa pergunta vem de Raíssa Abreu Soares. Eu vou começar a responder e depois eu te entrego para você me ajudar na resposta. A pergunta da Raíssa é a seguinte: Raíssa Abreu Soares, de Hortolândia, São Paulo. Primeiro, Raíssa, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos enviado essa pergunta. E a pergunta da Raíssa é a seguinte: tem uma amiga que alega que Jesus, quando nasceu, não foi batizado, foi apenas apresentado no templo, e que ele somente foi batizado já adulto, sendo imerso nas águas, e que nós devemos seguir o exemplo dele. Ela também alega que o batismo é para arrependermos dos nossos pecados, e por isso não é correto batizar crianças, pois elas ainda não têm consciência para se arrependerem. Jesus não foi batizado na infância, mas havia circuncisão. E Jesus passou pela circuncisão. A gente falou um pouquinho disso, né, de ter sido apresentado. Raíssa, primeira coisa que eu diria para você, querida, é o seguinte: o que a sua amiga talvez não esteja percebendo é que o ritual de batismo de João Batista não é o mesmo batismo que Jesus instituiu com os seus discípulos. A gente precisa ter isso muito claro. Jesus instituiu o batismo como um sacramento da nova aliança, que inclusive, você pontuou muito bem aqui, substitui a circuncisão do Antigo Testamento. E sim, a sua intuição, Raíssa, está certíssima. Jesus ele foi batizado adulto, mas ele foi circuncidado quando
criança. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles que diziam, não, nós fomos batizados no batismo de João Batista. E o apóstolo Paulo diz para essas pessoas, esse é um batismo diferente. Vocês precisam ser batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, como que uma cerimônia judaica que era comum naquela época de abluções e lavagens, por assim dizer. Uma coisa que a gente precisa entender é que o batismo de Jesus não é um batismo, como eu já disse, cristão, mas tem uma outra característica também no batismo de Jesus. O batismo de Jesus era um batismo para arrependimento de pecados. E aí surge a pergunta, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecados? E a gente precisa se lembrar que Jesus tinha em si a recapitulação de todo o Israel. Jesus não estava ali simplesmente porque ele tinha pecado, mas ele estava ali como o novo Israel de Deus e submetendo o povo de Israel a esse novo nascimento, a esse novo capítulo na história salvífica. Por isso que Jesus foi para o Egito, voltou do Egito, passou pelo deserto, depois do deserto passou pelo batismo e depois subiu ao monte e pregou o Sermão do Monte. Não é coincidência que a história de Israel foi para o Egito, depois de ter ido para o Egito passou pelo Mar Vermelho, né, o batismo, depois do batismo passou pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho, pelo deserto, e depois do deserto passou pelo Monte Sinai, onde recebeu a lei. Então, existe aqui um equívoco. E o segundo equívoco dessa pessoa, Raíssa, é dizer que só pessoas que têm consciência podem ser batizadas, né? Uma criança não pode ser batizada. Eu acho, inclusive, Priscila, que no programa que o seu esposo participou, nós falamos sobre isso, né? Que o batismo nos lava da mancha do pecado original. Que a gente herda, né? Mas uma coisa que eu penso muito é o seguinte: se o batismo só pode ser apresentado, só pode ser ministrado a pessoas que têm plena consciência do que está acontecendo, e os nossos irmãos que têm algum tipo de limitação cognitiva, algum tipo de deficiência mental, eles não podem ser batizados? Eles não são parte do povo de Deus? Exato. Né? E eu creio justamente o contrário. Se o meu filho tiver algum tipo de limitação mental, algum tipo de deficiência, ele não tiver condições intelectuais de entender plenamente o que está acontecendo, ele deve ser batizado, porque ele é parte do povo de Deus e assim ele terá o perdão dos seus pecados, da mancha do pecado original. O que você acha, Priscila, dessa pergunta da Raíssa, né? Não devemos batizar porque Jesus não foi batizado. O que você acrescentaria? Olha, com a minha experiência, assim, eu vejo que esses 31 anos, bem dizer, da minha vida, não que foi perdido, mas quem sabe, né, se na minha essência fosse vindo lá, né, desde berço, batizada pequenininha, né, ia ser diferente. Eu vejo pelo meu esposo, belíssimo, né, ele tem a raiz dele, ele veio, né, de berço e não se perdeu. Ele até se desviou, mas ele voltou. Então, eu acho muito importante, tem que batizar, sim. Hoje eu vejo completamente que tem que batizar quando criança, sim. Maravilhoso. Né? Porque, né, esperar crescer e escolher que nem eu que escolhi. Eu que escolhi, se eu queria, se eu não escolhesse, eu vou ficar assim. Estava até hoje, né? Se pensar bem, eu estava até hoje sem se converter. Se eu não fosse a minha mãe para aquela UTI, quem sabe, né? Então, eu acho errado. Não, muito belo isso que você está falando, porque eu compartilhei mais o lado
talvez doutrinário, e você está trazendo a experiência, né? Você ficou 31 anos sem o batismo. Sem o batismo. Eu lembro porque na minha vida eu fui batizado quando criança, na Igreja Católica. Eu me afastei, mas aquela graça que foi infusa em mim quando eu era criança desabrochou um dia, né? E você passou 31 anos sem essa graça do batismo. Muito bom, muito bom. Uma última pergunta, essa pergunta vem da Viviane Soares de Aquino, de São Paulo. Obrigado, Viviane, pela sua pergunta. A pergunta dela é a seguinte: fazer romaria para Aparecida do Norte e a pé é errado? Meu marido protestante me disse que estamos na graça e não precisamos desses sacrifícios. Viviane, eu diria o seguinte: você não duvida do amor do seu marido, o seu marido não duvida do seu amor, mas é gostoso um chamego de vez em quando, não é? Um café na cama, um presente. Então quer dizer que eu estou na graça, não vou oferecer nada para o meu Senhor? Não vou oferecer nada para Nossa Senhora? Então essas manifestações de louvor, não confunda louvor com adoração. Esse é um problema também, né, Priscila? Problema. A gente adora somente a Deus, mas a gente louva a Nossa Senhora. Mas quando não se tem a Eucaristia, tudo é adoração. Aí a pessoa acha que a gente adora Nossa Senhora. Então, sim, Viviane, nós estamos na graça. A gente não precisa desses sacrifícios, mas por gratidão a Deus, nós oferecemos essas homenagens a Deus, aos santos, a Nossa Senhora, em louvor, em gratidão, justamente por causa da graça. O que você diria, Priscila, sobre isso, essa pergunta da Viviane? Não, eu acho que isso daí é um sacrifício que você está fazendo ali, né? Igual eu acho que tem pessoa que faz a oração dela e fala, né? Se acontecer isso, eu vou fazer esse sacrifício. Então, isso é bíblico, né? É bíblico, né? O meu, eu fiz um propósito com o Senhor, se salvasse minha mãe, eu iria fazer isso. E cumpri, é a mesma coisa, né? Perfeito. Então, tem que ser assim mesmo, né? Perfeito. Priscila, muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso abraço para o Ronaldo. A participação dele no nosso programa recentemente também foi muito boa. Que Deus te abençoe e que você continue, juntamente com a sua família, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Nossa Senhora das Graças possa sempre proteger você e a sua família. E eu quero agradecer também você que nos fez companhia nessa noite de quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu aguardo você quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, para mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.